programa, depois de uma série de reuniões e articulações políticas visando participar do pleito eleitoral de 2020, o PCdoB e o Partido Republicano decidiram que caminharão unidos nas eleições municipais e apoiarão o médico Dr. Tadeu na disputa pela cadeira de prefeito de Caicó. A decisão final foi tomada após uma série de reuniões entre estas duas legendas. Diante de várias conversas com outros pré-candidatos e partidos, PCdoB e republicanos chegaram a um consenso de que o projeto liderado por Tadeu, do PSDB, é o que melhor representa os anseios populares para o enfrentamento dos problemas que o município apresenta. Tanto o PCdoB como os republicanos reivindicam a indicação do nome que será o vice-prefeito de Tadeu. O PCdoB indica o nome do professor Sérgio André, que foi diretor da DIRED e também secretário municipal de Educação. Já os republicanos indicam o nome do ex-secretário de Finanças de Caicó, Francisco Oliveira, o FAO. E é com o FAO que a gente conversa agora. Está aqui ao lado também do Joséilson Ferreira, que é o presidente do PCdoB aqui de Caicó. FAO, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Primeira pergunta, com certeza, que qualquer pessoa lhe faria era essa. Por que você desistiu de disputar a prefeitura de Caicó e se uniu ao PCdoB e anunciou apoio aí a doutor Tadeu? Bom dia, FAO. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Marcos e ouvintes, é interessante que os ouvintes tenham conhecimento que há alguns meses atrás, nós já temos reuniões frequentemente, principalmente com o PCdoB, com o doutor Tadeu também. Acho que, se eu não me engano, nós tivemos 4 reuniões, uma última semana passada, e o PCdoB foi o primeiro partido que até me convidou para me filiar, certo? Aqui na cidade de Caicó. E chegamos a esse consenso ontem, dia 12, e eu sempre falo em minhas entrevistas que eu não tenho no meu ego de ser prefeito de Caicó, de ser político. Eu não sou político, sou contabilista, administrador, tenho uma empresa aqui na minha cidade há 22 anos, uma empresa consolidada, e a nossa conjuntura formou já uma frente ampla, nós intitulamos de frente ampla, para o bem de Caicó. E nós achamos que essa frente, encabeçada pelo Dr. Tadeu, é o que melhor atende os anseios da população de Caicó. Mas por que você não quis continuar com a sua pré-candidatura a prefeito? Olha, Marcos, a pré-candidatura é para viabilizar a candidatura que começa a partir das convenções. Então, na pré-candidatura, com todas as reuniões que nós tivemos, nós preferimos aderir à candidatura do médico Dr. Tadeu. Você acha que o projeto ele teria mais força tendo essa composição? Sim, e nós temos muitas coisas em comum, certo? Nas nossas conversas com o Dr. Tadeu, nós vemos hoje que o médico Tadeu está sim preparado, está sim querendo dialogar com a sociedade, certo? Para fazer uma gestão transparente e uma gestão participativa. O Republicanos conversou com outros partidos ou apenas com o PCdoB? Então, nós conversamos com outros partidos, sim. Mas o projeto que mais se afinou foi com o PCdoB? O PCdoB é o partido que a gente sempre teve uma afinidade bem maior. Desde o ano passado que a gente conversa, que dialoga. Foi difícil essa decisão de anunciar apoio a Tadeu? Existia a possibilidade também de outros pré-candidatos a prefeito ou não? Ou realmente o que mais se alinhou com os projetos republicanos foi Tadeu? O primeiro pré-candidato a prefeito que nós conversamos foi com Tadeu, certo? E de cara nós já percebemos que Tadeu é aquela pessoa que hoje ele está realmente preparado para administrar Caicó, certo? Ele tem hoje uma visão de gestão diferenciada que bate muito
bate muito com a mesma visão que nós do Republicano, nós do PCdoB, o menino do PCdoB também, tem referente à gestão pública, certo? Então, nós temos uma credibilidade de serviços prestados em Caicó, não só o pessoal do Republicano, como o doutor Tadeu. Nós não vivemos de política. Nós somos profissionais, na maioria profissionais autônomos, e queremos dar o nosso melhor nessa frente ampla, o melhor por Caicó. O Partido Republicanos anunciou ontem, inclusive, o seu nome como provável companheiro de chapa do doutor Tadeu. Como é que você recebe? Você está preparado para dar essa contribuição, caso realmente ele vença as eleições? Sim, estou, acho que mais do que preparado. Se consolidar o meu nome como vice-prefeito na chapa encabeçada por Tadeu, nós iremos fazer com certeza uma gestão diferenciada na cidade de Caicó. Republicanos marcha unido, marcha coeso nessa decisão? Republicanos marcha unido, coeso nessa decisão. Inclusive, o nosso presidente estadual foi comunicado e ele deixou o republicano municipal bem à vontade. Diz que a decisão do republicano municipal é a mesma decisão dele. Nós temos no nosso deputado Benes um representante municipalista em Brasília, uma pessoa que realmente entende dos anseios dos municípios do nosso país. Vamos aqui receber o bom dia do Joséilson Ferreira, que é o presidente do PCdoB aqui de Caicó. Joséilson, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Como é que foi aí, como é que foram as articulações do PCdoB até chegar realmente a esse anúncio oficial de apoiar a pré-candidatura do doutor Tadeu? Bom dia, Joséilson. Bom dia, Marcos. Bom dia, Fal. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Mandar também um bom dia para Tadeu, um bom dia também para a professora Sandra Kelly, João Braz. Deve estar ouvindo aqui o programa, né? Professor Sérgio André, e demais camaradas do PCdoB em especial. Marcos, o seu programa, o PCdoB, desde fevereiro de 2019, nós começamos a participar de debates, de discussões, de entrevistas. E aqui, eu lembro como hoje, que nós dissemos já em fevereiro de 2019 que o partido iria lutar com todas as suas forças para a formação de uma frente ampla. E essa frente ampla, nós iríamos fazer o possível para que tivesse na sua composição todos os partidos e todas as forças políticas que tivessem interesse em dialogar com o projeto que o PCdoB estava defendendo. Então, devido a isso, nós nos consideramos um partido de diálogo. Nós conversamos com todos os pré-candidatos a prefeito de Caicó. Conversamos com Batata, conversamos com Diego Vale, conversamos com Arthur Mainá, conversamos, como eu disse, com Tadeu, conversamos com Fal quando ele ainda era pré-candidato. Então, nós conversamos com todos os nomes que se colocaram à disposição. No momento que o PCdoB abriu esse diálogo da ideia da frente ampla, nós apresentamos naquele momento o nome da professora Sandra Kelly, que inclusive esteve aqui por diversas vezes e que nós tivemos que recuar, apresentamos os motivos, inclusive aqui publicamente, porque estávamos recuando, tendo em vista a situação que foi exposta numa nota pública em março desse ano, para que a população tomasse conhecimento. Então, quando o PCdoB não tinha mais um nome do partido como pré-candidato ou pré-candidata a prefeito da cidade, nós procuramos continuar dialogando internamente e mudar a estratégia política para que pudéssemos apresentar ou dialogar com outros partidos como é que a gente poderia participar dessa eleição. Então, nesse sentido, nós buscamos uma unidade de diálogo que, pela aproximação que já tinha, como o Fal mesmo disse, desde o ano passado, antes dele se decidir pelos republicanos, a gente já vinha conversando com ele sobre a possibilidade, inclusive, dele vir para o PCdoB, independente de ser candidato ou não. E essa afinidade do PCdoB com republicanos, ela, com o passar do tempo, foi ganhando força e nós chegamos a uma decisão em conjunto de que era importante nós nos unirmos e tomarmos uma decisão juntos, PCdoB e republicanos, tendo em vista a nossa afinidade
para essa eleição de 2020. Você disse que conversou aí, que o PCdoB conversou com todos os pré-candidatos, inclusive até com o atual prefeito Batata, não é isso? Isso. Por que é que vocês... Qual foi o diferencial do Tadeu para os demais pré-candidatos? O primeiro diferencial é de que aquele que deu mais liberdade, acreditou mais na ideia da frente ampla, é o pré-candidato Tadeu. Outro ponto importante que foi essencial, mas 2 pontos importantes que foram primordiais para essa decisão do PCdoB é de a confiabilidade, né? Tadeu passou para o PCdoB mais confiança no projeto, acreditou mais no projeto que o PCdoB defende do que nas conversas que nós tivemos com os demais pré-candidatos. Então, essa confiança de que nós podemos fazer mais por Caicó, nós podemos construir um projeto que possa ser feito por várias mãos, o pré-candidato Tadeu passou mais essa confiança para a gente. Um outro ponto importante é essa unidade que eu lembro como hoje, quando você fez esse questionamento, numa das entrevistas que eu vim aqui, essa unidade da base do governo estadual. Então, nós temos nessa aliança o PSDB, que está na base do governo, nós temos nessa aliança o PT, que já tomou sua decisão até antes da gente, né, que já anunciou a sua decisão, o PCdoB e agora também o Republicanos, além de outros partidos que, no caso, fazem parte também dessa aliança que é ampla, né? Ela é ampla, ela vai além da base do governo. Nós queremos trazer outras forças que temos dialogado para poder fazer, como eu disse, uma frente ampla. Então, alguns dos pontos que fizeram com que o PCdoB fosse convencido de que aqui está o melhor projeto para Caicó foram esses. Então, é importante que a população entenda que nós iremos buscar manter os nossos princípios, nós iremos manter a nossa ideologia, mas nós estamos discutindo aliança. E aliança é quando as ideias sobre, no caso a gente está falando das eleições de 2020, as ideias de cada um que está participando desse projeto, elas se coagunam em torno de uma Caicó melhor. Essa cidade que é a cidade que eu nasci, que eu escolhi para morar, para formar minha família, junto com cada um que está nos ouvindo nesse momento. Nós precisamos de uma cidade mais humana, né? E essa cidade, nós que estamos participando desse projeto, nós estamos nos colocando à disposição para dar essa contribuição. José Wilson, nós sabemos que eleições municipais são totalmente diferentes de eleições estaduais e nacionais, mas do ponto de vista ideológico, nós temos um palanque muito confuso aqui em Caicó. O PSDB, o PT e o PCdoB são adversários históricos em nível nacional. Pesou, como você mesmo disse aí, essa questão da governabilidade do governo Fato Bezerra aqui em Caicó para a formação desse palanque? Como eu falei, Marcos, foi um dos pontos. Não foi o principal. Não foi o principal. Mas nós sabemos da importância, numa conjuntura como essa, da unidade da base do governo e buscaremos fazer isso em todos os municípios, onde for possível. Não será possível em todos. Tem município que o PCdoB, por exemplo, está numa aliança com o Solidariedade, que é um dos principais partidos da oposição hoje ao governo do Estado. Tem município que o PT está num palanque que, inclusive, não é da base do governo. Então, assim, as eleições municipais ela tem uma característica muito peculiar da realidade da conjuntura municipal. Mas eu vou citar um exemplo rapidinho aqui de algo que vem dando certo. Por exemplo, o Maranhão, que tem um governador Flávio Dino. A primeira eleição de Flávio Dino, o PT não apoiou a candidatura de Flávio Dino, e olha que Lula naquele momento ainda estava no auge e apoiou um outro candidato. E quem indicou o vice numa frente ampla do PCdoB naquele momento foi o PSDB. E é uma das gestões que vem dando mais certo no governo do Estado, nesse país. Então, muitas vezes, como eu falei, nós estamos discutindo aqui uma aliança. Os princípios continuam. Nós não estamos discutindo princípios. Nós não estamos discutindo princípios. O projeto do PCdoB, o programa do PCdoB, ele continua. E nós vamos lutar para que algumas propostas, inclusive do plano de governo de 2016, que nós apresentamos nas ruas de Caicó, elas possam ser inseridas no plano de governo do pré-candidato Tadeu.
né, o plano de governo de 2016, que o PCdoB apresentou nas ruas de Caicó, que nós não ganhamos as eleições, apesar da boa votação expressiva que João Braz teve, nós iremos buscar fazer com que algumas daquelas ideias sejam inseridas no plano de governo do pré-candidato Tadeu. Nas eleições de 2016, me recordo muito bem que eu acompanhei efetivamente aqui em Caicó os bastidores, né, e a campanha em si. O PCdoB fez duras críticas a lideranças políticas que, por exemplo, hoje apoiam o Dr. Tadeu, como, por exemplo, o deputado Vivaldo Costa. Isso foi superado? Vocês conseguiram separar isso? Vivaldo, Tadeu é Tadeu, pesou bastante, e você sabe que, com certeza, essas declarações serão cobradas também nas eleições, durante a campanha, não é isso? A história é filha do seu tempo. 2016 foi uma eleição. 2018, nós estarmos em 2018, no segundo turno, Vivaldo votando em Fátima Bezerra e Antenor, votando em Haddad. Então, nós temos que compreender que cada eleição tem a sua história. Em 2016, nós tínhamos uma candidatura naquele momento, uma candidatura própria do PCdoB. Então, em 2018, como eu disse, nós estávamos juntos em defesa de um projeto para o estado do Rio Grande do Norte. E em 2020, você mesmo me questionou aqui, no ano passado ainda, quer dizer que Vivaldo serve para votar em Fátima Bezerra, mas não serve o candidato que Vivaldo apoia para ser votado pelo PCdoB. E o que foi que eu disse? Eu disse, olha, o momento, o que eu estou dizendo é de que nós iremos buscar dialogar com Tadeu, porque o candidato é Tadeu, o pré-candidato é Tadeu, melhor dizendo, e de que nós buscaremos formar essa frente ampla. Se tiver espaço para que o projeto que nós defendemos seja discutido, seja implementado, nós poderemos fazer uma aliança. Isso eu já dizia o ano passado, né? Eu dizia o ano passado isso. Então, nós estamos muito tranquilos, Marcos. Nós sabemos que qualquer decisão que o PCdoB tomasse nessas eleições é natural, nós vivemos uma democracia, é passível de críticas, seja ideologias também. Ideologias também. Nós não temos candidatura própria do PCdoB. Olha, se em 2016 nós tivemos uma candidatura própria, que foi a de Dr. João Braz, e nós recebemos crítica porque tivemos uma candidatura própria naquele momento, imagina agora que nós não temos uma candidatura em Caicó, uma pré-candidatura, melhor dizendo, de um partido de esquerda, né? Nós não temos um pré-candidato em Caicó de um partido de esquerda, mas nós buscaremos, com as nossas ideias, com a nossa força e chegando junto com republicanos, implementar ideias que possam coagunar com o nosso projeto. O PCdoB tomou essa decisão ontem por unanimidade. Unanimidade. É bom que fique claro aqui para o ouvinte, né, você que está nos ouvindo, seja e assistindo pela internet, que a decisão do PCdoB, assim como a do Republicanos, foi por unanimidade. E aí, Sandra Kelly estará nesse projeto, a professora Sandra Kelly, Dr. João Braz, que foi candidato em 2016, estará nesse projeto, professor Sérgio André, que é o nome que nós decidimos, nós tínhamos 3 nomes, inclusive, que o PCdoB estava dialogando internamente, para apresentar como postulante ao vice, que era o do professor Sérgio André, a da professora Socorro Maris, que também foi secretária de Educação do município de Caicó, e do advogado, que inclusive é o primeiro suplente de vereador, Urbano Medeiros. E nós entramos num consenso, nós dialogamos sobre isso para que o partido conseguisse marchar unido, né? Então é importante dizer que nesse projeto o PCdoB está com toda a sua força, com toda a sua representatividade e com as suas principais lideranças envolvidas, assim como a sua militância. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte João Medeiros. Seria bom que o PCdoB de Caicó dissesse efetivamente o que a Frente Ampla defende. Ele pergunta, o que o PCdoB de Caicó acha do inchaço dos cargos comissionados na Prefeitura e 8 anos sem a Prefeitura Municipal de Caicó poder fazer concurso público? Você responde, eu acho que essa pergunta também poderia ser respondida pelo FAO, que inclusive foi secretário de Finanças de Caicó e conhece muito bem essa estrutura. O que é que o PCdoB espera, defende nessa frente ampla, e o que vocês acham do inchaço de cargos comissionados na Prefeitura de Caicó? Pronto, são 2 perguntas aí. Então, a primeira pergunta é sobre a ideia do projeto que nós estamos construídos, que nós estamos chamando da formação de uma frente ampla, que a cada dia nós ganhamos mais adesões nesse sentido, mais adeptos a essa proposta, é de que nós precisamos
fazer com que Caicó seja uma cidade mais humana, que a gestão municipal ela possa olhar com mais cuidado, com mais carinho para as pessoas do campo e da cidade, em todas as áreas, seja na saúde, seja na educação, seja na agricultura, enfim, em todas as áreas é preciso que se faça, que se mude esse olhar, que seja uma gestão participativa, que as pessoas possam, assim como o seu programa, quando a gente vinha chegando aqui, serem ouvidas. As pessoas entram em contato com o seu programa, diz o que pensa, né, cobra, fala. Então é preciso que a gestão abra esse canal de diálogo com as pessoas dos bairros e das comunidades, e essa frente ampla defende isso. Então esse projeto ele está sendo construído, e ao cidadão João Medeiros que fez o questionamento, nós precisamos de pessoas que pensem como você, que pensem como você que está nos ouvindo também, que queira fazer com que Caicó seja uma cidade cada vez melhor para as pessoas morarem aqui. Então, essa frente é um projeto em construção, e nós iremos apresentar a nossa plataforma, o nosso plano de metas nas redes sociais, que essa campanha será muito atípica, e nas ruas, assim como for possível. Sobre a questão só para dar uma rápida opinião antes de passar para falar sobre esse tema, mas nós defendemos, outra pergunta dele, nós defendemos uma reforma administrativa. Nós já falávamos sobre isso em 2016. Se faz necessário que o município discuta com a Câmara e apresente uma reforma administrativa. A gente precisa modernizar a gestão, e para isso é importante fazer com que se discuta a reforma administrativa. Essa reforma administrativa, FAO, é possível que ela seja realizada e pela sua experiência na gestão municipal, você acha que o Tadeu, caso vença as eleições, terá condições de fazê-la? Olha, Marcos, ouvintes, é algo que nós defendemos, a reforma administrativa, e algo que nos chamou a atenção, que é o mesmo pensamento do pré-candidato Tadeu, certo? É possível sim ser feita a reforma administrativa, só com a reforma administrativa sendo discutido com os sindicatos, com a sociedade, é que nós vamos poder enxugar a máquina administrativa de Caicó, certo? Então, se a máquina está inchada, nós temos que fazer essa reforma administrativa urgente. Eu digo que é um dos primeiros passos do novo gestor de Caicó, correr contra o tempo com a reforma administrativa do município de Caicó. Isso passa pelo enxugamento, por exemplo, da máquina, pela redução de cargos comissionados? Como é que seria essa reforma administrativa? Sim, a reforma administrativa você tem cargos que não há necessidade nem de existir mais aquele cargo com aquela nomenclatura. Caicó tem nomenclaturas na folha de pagamento que são dispensáveis hoje, certo? Então, é uma reforma administrativa que tem que ser muito ampla, muito bem discutida, muito bem analisada, com pessoas que entendam realmente do assunto, e nunca deixar de ter a participação efetiva dos sindicatos para chegar a um consenso, e também do Legislativo. O Legislativo tem que participar dessa reforma administrativa, tem que ser uma reforma bem ampla. E isso vocês já cobraram do pré-candidato Tadeu? Sim, na nossa primeira conversa, nós falamos de reforma administrativa, e ele, logo de pronto, falou que é um projeto dele também. Ele também está pronto para fazer essa reforma administrativa. Quando é que acontecem as convenções do Republicanos? O Republicanos vai fazer a sua, o PCdoB vai fazer a sua? Olha, nós ainda não tocamos nesse assunto das convenções. O nosso presidente, quem era para estar aqui, mas infelizmente ele está viajando. Mas nós vamos decidir isso aí já, porque diante da pandemia, nós não podemos fazer aglomeração, né? Então nós vamos decidir como é que vai ser feito, e com certeza vai ser uma convenção que vai levar uma chapa majoritária com bons ideais para o nosso Caicó. O Republicano também pensa, por exemplo, em apresentar uma boa nominata para a Câmara de Vereadores? Sim, o Republicano tem uma boa nominata, certo?
Em primeira mão, vou citar só um aqui, que ele não quer muito aparecer, mas... Vai ter que aparecer, né? Para ser candidato tem que aparecer. Isso, mas ele não quer aparecer por enquanto, mas eu já deixo aqui a deixa para vocês, que o rei do Carnaval de Caicó é republicano e é pré-candidato a vereador, Marquinhos Carreira. Ah, Marquinhos Carreira é um dos pré-candidatos, Isso. né? E também certamente teremos outros nomes. Isso. Ok, então, Joseilson, a exemplo do Republicanos, o PCdoB tem aí uma indicação para ser companheiro de chapa do doutor Tadeu. Você já adiantou que é o doutor Sérgio André. Como é que, o professor Sérgio André, aliás, né? Como é que chegou ao nome de Sérgio André? Porque você disse que tinha 3. Por que é que escolheram o Sérgio André? Nós, como eu falei, o PCdoB tem a cultura de ser o partido do diálogo. Nós fizemos mais de 2 dezenas de reuniões do ano passado para cá, para poder nós discutirmos, inclusive, essa decisão que tomamos ontem, sobre a ideia do nome de Sérgio André, do professor Sérgio André. Nós tínhamos o nome dele, da professora Socorro Mariz e do advogado Dr. Urbano, que inclusive é suplente de vereador. E aí a gente foi discutir alguns critérios, nós fomos discutir qual o nome que poderia, nesse momento, dar uma contribuição que pudesse agregar mais segmentos, né, discutir mais com os diversos segmentos da sociedade, e o nome que se apresentou com mais disponibilidade, com mais disposição, que conseguiu convencer a maioria do partido nesse processo de diálogo, de forma muito tranquila, de forma muito democrática, foi o do professor, ex-diretor da DIREC, né, foi o professor Sérgio André. Então, mas isso, o que a gente tem conversado com republicanos, por exemplo, e já conversamos sobre isso também com o pré-candidato Tadeu. Nós estamos apresentando o PCdoB um nome e o Republicanos outro, mas que se couber a esses 2 partidos a indicação do vice, porque tem outros partidos na aliança, tem o PT, poderá vir outros, e que se couber a nós poderemos entrar num consenso, PCdoB e Republicanos, sobre qual dos nomes nós poderíamos manter nesse diálogo mais para frente, que as convenções só começam dia 31 de agosto e vai até 16 de setembro. Então nós vamos conversar também com o PT para poder saber se o PT tem interesse em apresentar algum nome, e esse diálogo franco, sincero, transparente que a gente tem tido com republicanos, a gente quer inserir o PT também nesse diálogo sobre esse tema da postulação do vice, do pré-candidato Tadeu. Qual o critério que você defende para escolher o vice? Eu penso que não é só um critério, né? Ele tem que existir vários critérios. Então, um dos critérios principais é a experiência administrativa. A experiência administrativa deve ser um dos critérios levados em consideração. Nesse quesito, o FAO está empatado com o Sérgio André? Eu vou defender o nome do PCdoB, né? FAO sabe disso. Eu vou defender o nome do PCdoB. Eu acredito que FAO e Sérgio, ambos têm essa experiência administrativa. Ambos foram secretários de pastas diferentes. FAO tem a experiência também empresarial. Sérgio tem a experiência também de diretor da DIREC. É diretor também de uma escola aqui privada. Então, assim, essa parte da experiência administrativa, eu acredito que ambos estão preparados para isso. E aí a gente vai para o critério da política, né, também, porque nós vamos estar nesse período agora, até o período das convenções, continuando esses diálogos para também ver quais outros critérios a gente pode discutir com o pré-candidato Tadeu, entre eles, por exemplo, qual que vai conseguir agregar mais força política para a pré-candidatura de Tadeu, né, levando para o critério político, e entre outros pontos que nós estamos conversando ainda com o pré-candidato Tadeu sobre também o que é que ele pensa, quais são os critérios que ele pensa, né, sobre essa indicação do seu vice. O PCdoB também está de olho na Câmara de Vereadores? Sim, nós não conseguimos, nós gastamos muita energia com aquele projeto que tinha o nome de Sandra Kelly até aquele momento como pré-candidata a prefeita, e nós gastamos muita energia, nos empolgamos muito e ficamos com pouca força para poder conseguir construir a chapa proporcional, até porque a conjuntura também não foi fácil para nenhum partido com a construção dessa chapa proporcional, até porque não tem coligação para o legislativo. Então, o que foi que nós fizemos? Nós dialogamos com o Partido Progressista, o PP, e inserimos os nossos nomes no PP
para serem pré-candidatos a vereadores. Então, hoje, o principal nome do PCdoB ao Legislativo, que nós já apresentamos, já fizemos, inclusive, o lançamento da sua pré-candidatura nas redes sociais, é o do professor Veranils. O do professor Veranils, que é professor da rede municipal, da rede estadual, também do movimento sindical. É um professor bastante conhecido e atuante aqui na cidade de Caicó e também já teve atuação em outras cidades aqui vizinhas. Então, é o principal nome do PCdoB, mas pelo fato da legislação eleitoral, nesse momento, não permitir a aliança mais para a disputa da Câmara Municipal, nós fizemos um movimento da tática e da estratégia política para poder inserir o seu nome no Partido Progressista. Então, é o candidato do PCdoB, mas que, como nós não conseguimos montar uma chapa competitiva, nós inserimos o nome dele no PP. Ok, eu quero aqui agradecer a sua participação, José Wilson, e do Francisco Oliveira Ufal, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu não perguntei a você quando é que seria a convenção do PCdoB. Já tem data marcada já? Não, a gente ainda não tem data marcada, né? Vamos conversar nesses próximos dias. A nossa intenção é de Vai ser tudo online? A nossa será numa sala virtual, a gente está ainda vendo como é que vai ser e buscaremos, inclusive, ver com a agenda de Antenor Roberto, que é o vice-governador do estado, para poder também ele participar da convenção, né? Antenor, ele vem acompanhando todo esse processo, a direção estadual do partido ele vem acompanhando, o presidente hoje é Divanildo Pereira, devido à tarefa que Antenor está exercendo de vice-governador, mas que Antenor mandou um abraço aí para todos os camaradas do PCdoB e ele estará no palanque que o PCdoB vai estar. Então a gente está vendo a agenda dele para definir essa data da convenção. Então, já para os finalmente, né, para a FAO também, agradecer, Marcos, pelo espaço mais uma vez, agradecer à FAO, aos republicanos, a cada um dos camaradas do PCdoB que participaram dessa reunião nossa ontem para tomarmos essa decisão e dizer que o partido continua, assim como desde o início, unido em torno do seu projeto. O partido continua sendo o partido do diálogo. Nós buscaremos construir esse projeto juntos, buscaremos contribuir para dialogar, inclusive com outras forças ainda que não se definiram nesse processo ainda de aliança, e dizer que reafirmar o compromisso do PCdoB e das suas principais lideranças como João Braz, Sandra Kelly, agora professor Sérgio André e demais camaradas que estarão juntos e unidos em torno desse projeto. Então, um forte abraço e obrigado mais uma vez. Obrigado, Francisco Oliveira. FAO, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Marcos e ouvintes, o diálogo não para agora que começa na frente ampla, certo? Levando à frente o nome do Dr. Tadeu, pré-candidato a prefeito de Caicó, e você não tem noção da opinião a essa junção. Desde de ontem, eu quase não consigo dormir, tanta mensagem, a gente recebendo mensagem, e foi muito bem aceita pela população. Nós só temos a agradecer a todo o pessoal, e em breve nós estaremos lançando todos os nossos pré-candidatos a vereadores, certo? E gostaria de dizer também que o nosso movimento continua, aquele movimento que a gente vinha fazendo de live. Fiz uma live com o Sérgio André no sábado sobre a educação municipal de Caicó, e nós vamos continuar agora convidando um terceiro participante, que é o Dr. Tadeu. Ok, obrigado pela sua participação. São 7h49.